sabe? Não, mas não teve muita coisa. Foi mais eu voltei mesmo. Eu voltei. Bom, agora, aquele momento que vocês aguardam, aquele momento bonito, aquele momento garboso, que é a dica de mangá da semana. E tô aqui com alegria para trazer para vocês esse tástico, certo? As pessoas deveriam conhecer, talvez um dos mangás mais aguardados, né, pelo seu nome. Antes do pessoal saber qual que era a história, por seu nome, o mangá já estava vendido. É aquele mangá que vende só pelo título, né, Lucas? Nem vamos falar de enredo agora. É um mangá que vende só pelo título, né? Eu acho que é um mangá que... É um mangá pra você ter na prateleira, mas nunca abrir, sabe? É um mangá que vende só pelo título, Hater? Com certeza. Estamos falando de... Quer ver? Rapidinho. Pode falar. Só fazer uma comparação. Mangás de Code Geass. É a mesma coisa. É bem isso. Vende só pelo nome. Estamos falando desse tarugo que é The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Perfect Edition, de Akira Himekawa, que a editora Panini compilou 2 volumes em um aqui, eu creio. Tá? Eu creio que sejam 2 volumes em um, porque isso aqui é muito tarugaço, ele deve ter colocado 2 em 1 para o público não perder o interesse e comprar pelo título. É 2 em 1, né? Eu tinha certeza que é. Sim. Panini trouxe ao valor de R$ 29,90, tem o selinho da Nintendo aqui, como tem que ser. É um tarugaço, cara, de quase 400 páginas, sendo que as primeiras 15, 16 páginas são coloridas. Naquele papel que vocês já conhecem do One Punch Man, do Vagabond, da qualidade. A capa, o modelo de capa é fosca como o modelo de capa do Adin. A única diferença é que o Adin, a capa é encerada, e do Zelda a gente tem ali a gente tem esse dourado muito hot foda. Stamp. Esse hot stamp, exatamente. Hot stamp dourado, como em livros. Cara, o Brendo de Oliveira falou, tá barato. Eu concordo. Falando em valor, eu acho que é um tomo muito barato. Porque se você dividir em 2, R$29,90, R$30, vai, dá R$15 por volume. 2 volumes de R$15. Por um material que a Panini hoje em dia tá vendendo a R$19,90, R$18,90, cada volume, tá barato. Eu não acho que tá caro, não. Antes da gente comentar sobre esse mangá, vamos falar qual é a sinopse dele, né? Fala sobre o Link, que é um jovem da floresta, que vê o seu lar em perigo e parte em jornada para deter um rei maligno e para salvar o reino de Hyrule. Para completar sua missão, ele terá que encontrar a princesa Zelda e ajudar os outros povos a reunir a Triforce e restabelecer o equilíbrio do mundo. Se quiser resumir também, é o primeiro jogo de Zelda, né? O Ocarina do Tempo. Não é o primeiro jogo de Zelda. Não é o primeiro? O primeiro jogo The Legend of Zelda é de 1980 e pouco, lançado para o Nintendinho. O Ocarina of Time é o primeiro jogo do Zelda lançado no Nintendo 64. Né? Mas corresponde ao quinto jogo da série. 64. Então, desculpa, o primeiro lançado pro 64 de Zelda. Vamos falar, gente. Opiniões, eu quero começar por Hater Chan. O que você achou do enredo? Cara, é até complicado tentar falar algo do enredo de um jogo como Legend of Zelda, ainda mais o Ocarina of Time, que é considerado uma larga... A gente não tá falando de um enredo do jogo, a gente tá falando da adaptação dele. Eu estou assim, exatamente falando em relação ao enredo, porque, por enredo, assim, vamos considerar o jogo. Ele é considerado por uma larga escala, uma larga maioria, um negócio esmagador de jogadores como o melhor RPG lançado na história. Uma adaptação de algo desse calibre é algo complicado. Eu não sei exatamente qual foi a revista em que foi lançada, mas pelo estilo de traço, pela forma como o roteiro foi trazido, eu creio que tenha sido uma revista infantil. Eu tô conhecendo a história do Ocarina of Time, conheci por esse mangá, porque eu nunca pude jogar o jogo, então eu fiquei completamente por fora, assim, na maioria das coisas. Conheço de nome e tal, sei como é a franquia Zelda, já joguei um dos mangás que vai vir posteriormente, que é o Link to the Past, mas de tempo assim, conhecer foi a partir daí. Eu gostei do que eles apresentaram, foi algo simples de entender, mas apesar de parecer um pouco rápido demais, talvez até porque é baseado em um RPG, e RPGs tendem a ser um enredo mais lento em jogo. Lembrando que o público desse mangá é infantil. Sim, é um público infantil. Até por causa disso, eu acho acertado eles deixarem um pouco mais rápido. Porque enredo em jogo, como eu falei, costuma ser mais lento, mais arrastado, para criar expectativas enquanto você joga. No mangá, não tem a necessidade disso. Botarem toda a dificuldade que tem pro Link, tipo, ganhar de um chefe no mangá, tipo, um golpe só mata já, praticamente. Mas eu acho que é uma decisão acertada. Não atrapalhou em nada pra mim a experiência. Como eu falei, eu não conhecia a história. Conhecia pelo mangá e gostei de ver como ele foi apresentado. A arte é algo que é até meio cartunesco em alguns pontos, porque é um mangá infantil, é correto de utilizar.
eu não teria, assim, mais nenhum grande defeito a apontar. Então, pra mim, pelo que foi apresentado, de enredo em si e tal, eu deixaria com nota 3,5. 3 canecas e meia. Senhor Lucas, sua opinião sobre Legend of Zelda, Ocarina do Tempo? Tá bom, vamos lá. Vamos por parte. Lucas, vai, só faz No Brasil. resumido. Tá, assim, no Brasil, como mangá, sinceramente, ele não funciona. Não funciona. Por dois motivos. Assim, mesmo que vamos pensar devagar. Ele tem cenas que a transição delas é muito ruim. Você tem muito frequentemente a sensação de ter páginas faltando. Você volta e fala, ué, eu não entendi, sabe? Então você tem esse primeiro problema, que eu acredito que não faça ele funcionar como mangá. Segundo problema, hoje, 2018, ele não fala com ninguém, esse mangá. Ele não fala com o público-alvo que ele tinha em 2000, quando ele foi lançado. Ele foi lançado, não foi em 2000 não, tá? Foi 2000. No Japão foi 2000. Pelo que eu tô vendo aqui, tá dizendo de... Ah, é 2000, é verdade, desculpa. 2000, tá vendo? O jogo do Ocarina of Time, se eu não me engano, o jogo foi em 98. Então, em 2000, ele ainda falava com o público do jogo, tá? Em 2018, ele não fala com o público do jogo. Eu tô achando aqui, ó, a adaptação em mangá estreou em 1999 na Shogakukan. Mas provavelmente o volume, né? Falando do tampo. Sim. O volume deve ser. Porque eu tô falando aqui. Mas o enredo é de 99, né? Tá. Sim, tá. Em 99, então mais ainda, um ano depois do jogo, ele fala muito com o público. É um fanservice. Ele existe esse mangá existe unicamente como fanservice. Ele não, me desculpe, ele não funciona como mangá único. Não funciona. E hoje, pro brasileiro, 18 anos depois, 19 anos depois, ele só serve para ser uma figura, como se fosse uma figura para enfeite. Me desculpe. É um ótimo enfeite, é um lindo enfeite. É um mangá muito bonito. Mas não serve para ele. Lucas, a intenção desse mangá, da Panini ter trazido, é justamente porque a parcela de pessoas que é fã do jogo de Zelda queria essa adaptação aqui. Ela é realmente completamente nichada, é um negócio... E esse povo não vai ler o mangá. E outra, isso foi feito, eu tenho certeza que isso aqui foi feito 2 volumes em um, o público não desistir no volume 2. Porque eu duvido que metade do público que comprou esse tanco aqui compraria o segundo volume se tivesse saído separado. Mostra pro público de novo aí o mangá, a capa dele. A capa fica à frente. Vou ver como o mangá é bonito. O original, pelo que eu tô dando até uma olhada aqui, ele não é tão bonito, japonês. Então, é óbvio que a Panini fez sabendo de todas as críticas que eu citei e que esse mangá é pra você ter na tua casa e botar ali e falar assim, eu tenho mangá de Zelda, sou um fã de Nintendo, sou um fã de Zelda, eu quero ter esse mangá. Porque como mangá para leitura, ele não funciona. Simples, acabou, essa é a minha review. Caneca, certo, duas canecas pelo produto. Não pela conteúdo. Vamos lá, certo. Eu concordo bastante com o Lucas quando ele fala dos problemas com o enredo. E ele tem um problema com o enredo que outro mangá que leva o selo da Nintendo tem também. Que a gente fez a review aqui, que é esse aqui, ó. Todos os primeiros que a gente fez review. Se não foi o primeiro. Vocês lembram quando a gente fez a review de Pokémon? Sim. Ele tem o mesmo problema. Talvez, por ser para um público infantil, para o público não cansar, da história ser, tipo, muito cheia de coisas, porque o público infantil quer ler pouco, quer fazer pouco, porque é um público que cansa fácil da coisa, né? Que nem brinquedo. Você dá um brinquedo para uma criança, se o brinquedo for muito complicado, ela vai cansar. Talvez a obra seja assim, por ela ser uma obra para um público infantil. No Japão, não é uma obra para o público infantil. O Lucas citou bem, o Hater tinha também. Ela é uma obra nichada aqui no Brasil. Um público que joga game. E para esse público a obra não funciona. Talvez até por isso a Panini tenha feito o formato 2 em 1. Como eu disse, o público que compraria o primeiro volume talvez não comprasse o segundo, se lesse o primeiro. Porque a história é bem, bem fraca. Tá? Eu não diria precisamente apenas isso. Mas é que, assim, a gente sabe que muitas vezes, de forma completamente desnecessária, a Panini é atacada porque eles supostamente não colocam a qualidade correta nos mangás. A qualidade, isso aqui é fantástico. E é justamente por isso, eu estou dizendo, é isso que eu quero, é o ponto que eu quero chegar. Imagine este público que encheu o saco dela para trazer este mangá se ela tivesse lançado no formato de Noragami, por exemplo. Não, mas o que acontece? Mesmo se trouxesse em 2 volumes e trouxesse no formato de um Punch Man, no formato de Adin, aqui é mais próximo do formato de Adin, tá? Ele é muito próximo do formato de Adin. Em relação a ser em 2 em 1, tô falando em relação à qualidade de edição. Se trouxesse uma qualidade que eles considerassem baixa,
Ia rolar um Mas aí backlash tá, eles desgraçado. não iam trazer em qualidade baixa. Isso aqui eles não iam trazer em qualidade baixa. Porque o público nichado tem que ser em alta qualidade, não tem jeito. Não tem, se você trazer isso em qualidade baixa, um produto nichado, não vai vender. Já não vai vender. Isso aqui deve ter sido em pouca quantidade, não deve ter. Aliás, deve ser uma quantidade até que maior por ser um volume só. Eu acho que foi uma puta estratégia de marketing, uma estratégia que eles vão adotar também no Jojo, tá? E no Jojo vai ser um pouquinho diferente, não porque seja ruim a qualidade do mangá, pro público não parar de comprar. No Jojo vai ser a mesma coisa, vai ser 2 em 1. Sim, seguindo a... Então o que acontece? Eles estão, eu acho que eles usaram a estratégia certa, Panini. A obra, se pegasse a obra só pelo roteiro, eu daria uma caneca, mas pela qualidade, por tudo que compõe a obra, eu dou 2 canecas e meia. Quem diria eu que fui que dei a maior nota? Não, é sério, eu acho que a obra é muito fraca de roteiro, só que ela tem uma composição muito maior, ela é muito maior que o roteiro dela, né? É que nem Pokémon. O mangá de Pokémon, ele é fraquinho de tudo, mas o mangá de Pokémon é muito maior que o roteiro dele. Ele fala com outras coisas, né? Ele fala com o game, sabe? Ele te faz lembrar do jogo. É isso que é a ideia do jogo, do mangá. Não ser uma puta obra que vai ganhar um Oscar dos mangás, mas sim uma obra que vai te fazer relembrar o jogo e vai ser uma boa lembrança pra pessoa guardar no armário, como o Lucas falou. E vamos lá pro próximo mangá, pro próximo anime, lembrando que esse mangá custa R$29,90 e só, se você for no Anime Hunter, amigo, 10% de desconto, ou seja, R$3 de desconto, vai pra R$26,90 se você for no Anime Hunter e falar que vai querer no cupom NSV. Se o mangá for da JBC, 15% de desconto. Se o mangá for da New Pop, 20% de desconto. E qualquer figure também da Anime Hunter, 20% de desconto. Se você não for de São Paulo, não dá pra ir na loja. Cola na page do Facebook da Anime Hunter e fala, eu vim pelo NSV e tal. Troca ideia, os caras entregam na sua casa o produto, beleza? E vamos pro próximo Adibzinho. Vamos falar dele agora? Eu tô animado pra falar desse anime. Ele está de volta, depois de uma quase temporada e depois de muito tempo de espera, Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai está de volta, rapaz. Olha aí, quem diria? Pra alegria de muitos fãs, pra tristeza de muitas radicais femininas, Nanatsu no Taizai está de volta. Alegria, toma cor novamente no mundo da Idade Média dos mangás. E o que aconteceu no primeiro episódio, Lucas? Foi um pouco estranho, mas eu consegui entender ao longo do episódio. Foi que a Elizabeth teve alguns pesadelos que premetem um Premonições, futuro. né? Premonições. Então aí ela vai falar com o pai dela, enfim, mas tem todo aquele bafafá. Aí vem ficar. Aí na hora da premiação, Minto. Aí tem o Ban saindo com o King pra resolver alguma coisa da Elaine e tal. Teve esses 2 pontos. Mas eu acho que o grande centro do episódio foi o Vegeta, né? O Maldito Mil, né? Que a pontuação dos poderes, né? Você enumerar o quanto de poder você tem. Em vez de ser gente, acontece no mangá, viu? É bom ser citado, porque às vezes as pessoas acham que isso é coisa de anime. Essa pataquada aí é do mangá. Esse monóculo, em vez de ser um monóculo, é um brinco. É a única diferença. Aí numeraram aí os caras lá que desafiaram melhores, tomaram uma surra. Enfim, o episódio foi mais tipo, o anime chegando. Eu voltei, sabe? Mas não teve muita coisa. Foi mais eu voltei mesmo. Eu voltei. Rapaz. E lembrando, teve algumas diferenças na questão do mangá, né? O lance lá você não ia fugir com Melíadas e tal. Aquilo ali foi uma adaptação porque eles mudaram o final do anime, né? Mas só pra trazer o anime de volta aos eixos. É bom citar isso. Essa parte de trazer o número de poderes, né? Fazer o ranking Dragon Ball aí no Nanatsu no Taizai, eu achei que era desnecessário. Você não precisava disso. Eu não gosto. Até porque eu não gosto que você transforma... isso vai se esquecer mais pra frente. Ninguém vai citar mais isso. Vai chegar uma hora que ninguém vai citar mais isso e a gente vai ver... Eu preciso divergir nesse ponto, meu caro Raul, porque até agora no mangá eles usam esse negócio. Diego, eu sei. O que eu tô dizendo que vai esquecer é porque vira desimportante. Porque a gente tá no momento no mangá, tá? Eu vou falar sem dar spoilers. A gente tá no momento no mangá que Melíodas cresce o poder sempre e os outros pecados capitais. Algo tipo um efeito Goku? Exato. O efeito Goku. Os outros viram Kuririns na história. Talvez o Leão, né? Ele tem os seus momentos na série, mas tirando ele, porque ele depende muito do orgulho, né? Pra ficar forte. Tá. O Escanor, lembrei o nome dele, Escanor. O meu problema com isso é quando você define um número, assim, uma coisa é você dar uma faixa, por exemplo, alguns mangás chineses, eles usam uma faixa, tipo, ele é rank prata, aquele cara tem nível de poder rank ouro, assim, você cria uma faixa pra trabalhar. Outra coisa é quando você dá número que pontua o teu nível, sabe? Eu acho que quando você pontua, deixa escancarado isso, sabe? Ponto de ataque. Eu acho que isso meio que limita
a série, sabe? Você cria muita controvérsia. Então, eu acho que nesse sentido é problemático. E o Lucas, seguindo essa sua, né, eu acho que o autor se perdeu na obra, no mangá dele, principalmente por ter colocado poderes, porque ele se preocupou demais. O autor, ele é o único na obra que se preocupa com o poder dos personagens, tá? Só que ele se preocupa de uma maneira que ele não tem como explicar. O que acontece? Ele trouxe os personagens ali a 3.000 de poder, a mais forte tem 4.000, que é a Merlin, né? Merlin. Aí você vai trazer lá os demônios, com 10.000, 15.000 de poder. Aí o que vai acontecer? Os caras vão treinar e vão chegar nesse poder. Aí vai ter luta. Aí os caras, não, então, os demônios sugou almas aí, e agora eles estão com 30.000. Do nada, sabe? Os demônios sempre estão, tipo, num nível absurdo. Do nada. Não, e o que causa sempre essa questão que você falou fui ali, treinei e tripliquei meu poder. O que entra sempre uma discussão. Por que tu não treinou antes? E outra, hein? Tem uma sala do tempo. Vai aparecer uma sala do tempo no Nanatsu no Taizai. A teoria é que o Toriyama assumiu o comando do Nanatsu. Essa é a teoria. Você sabe qual que é a sala do tempo, né, Lucas, que eu tô falando, né? Sim, não é a sala do tempo que você tá falando, onde o Goku treina? A caverna lá, que eles vão treinar. Aquele é a sala do tempo. Eu não leio o mangá de Nanatsu. Então, eu posso dizer que eu senti a referência. Eu senti a referência direta na sala do tempo. Não é, Diego, você leu o mangá? Sim, eu leio o mangá. Então, não é totalmente fora da sala do tempo aquilo ali? Sim, por isso que eu tô dizendo, eu entendi completamente a referência que ele fez. E outra, tinha que entrar de 2 em 2 pra treinar. Novamente, uma bela referência. O Toriyama assumiu lá, ele deu um mata-leão no Suzuki Nakaba lá e acabou. Fala assim, eu acho que o pessoal da produção falou assim, então, seu roteiro não deve estar bom aí, eu tenho um roteiro pronto aqui na minha gaveta, aí pega, abre assim, o roteiro tá escrito assim, Dragon Ball, tá ligado? Entrega pra ele e fala assim, segue isso aqui. Isso porque não é da Jump, imagina se fosse. Velho, ia ser muito acanalhado. Se preparem, gente, olha, não tô querendo desanimar ninguém, até porque essa fase que o Nanatsu vai cobrir ainda vai ser legal, tá? Essa primeira fase ainda é legal, mas Nanatsu vai se perder muito, 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 muito. Que é um ponto triste, porque é o segundo mangá da Kodansha que se perde no final. Tivemos Fairy Tail e agora vamos ter Nanatsu, que está se encerrando. Não, mas Fairy Tail nunca se achou, vamos ser sinceros. Sim, mas eu tô dizendo assim, se perdeu de uma forma mais... O Fairy Tail foi o contrário. O Fairy Tail teve momentos de brilho. Ele nunca foi muito bom. Ele teve momentos de brilho que as pessoas ficaram na esperança que ele voltasse a brilhar, mas ele nunca brilha. Kira Hikaru. Então, pra mim, primeiro episódio na Nanatsu no Taizai, 2,5, começou médio, não foi... É um episódio morno, tá? Ele foi um episódio criado para colocar a obra no eixo, para apresentar, essa aqui é a sinopse da nova temporada, e vamos consertar o errinho que a gente colocou no último episódio lá da temporada passada. Vamos lá. Corrigimos o errinho, encaixamos a sinopse para a próxima temporada. Para mim foi só isso. Hater-chan. Bom, como eu falei semana passada com o Overlord, esse episódio também serviu como interlúdio, então a gente não deveria esperar uma grande revelação nem nada. A única coisa de importante realmente que teve foi a chegada dos 10 mandamentos. Então eu também não preciso dar uma nota tão grande assim. Uns 2,5 também deve ser o suficiente. E só pra estabelecer só o nível de curiosidade também, Shaman King também tinha um sistema de mensurar numericamente poder, só que isso foi retirado no anime. Por que será que retiraram? Porque viram que é bem perigoso. Era algo que era completamente desnecessário, se me perguntar. Tal como está sendo a mensuração numérica de poder aqui no Nanatsu no Taizai. Não muda em nada. Voltando, só para citar de novo. Eu não acho problema você criar faixas de poder, de ranking. O problema é quando você pontua, tipo, é X. Aí é perigoso. Quando você dá uma faixa, tipo assim, é poder esperado e você espera que, sei lá, só lembrando, Naruto, Jonin, você tinha X rankings aí você esperava que um Genin era mais fraco do que um Jonin, que o Jonin é mais forte que um Chunin, sabe? Né, Boruto? Mas você esperava isso, mas não era regra. Você tinha essas faixas, abre aspas, que não é, que você não pontuava, né, o poder do cara, mas você dava uma faixa de poder pra ele, pelo que ele já mostrou. Oi, vamos lembrar, Dragon Ball parou de fazer isso. Parou bem cedo até, foi mais ou menos na fase Freeza, eles pararam de mensurar numericamente. Mas eles pararam na parada, tipo assim, eles estavam em, sei lá, em 8.000, aí quando apareceu um cara com 100.000, depois de 1 milhão. Aí fala assim, não, vamos parar, senão a gente vai passar mal. Eu consegui falar a numeração. Nunca foi completado, tipo, tamanho de poder.